meu representante do sacrato masculino. Gratidão por você ter aceitado o nosso convite aqui nesse projeto novo que a casa está lançando, que é o Ouça as Bruxas. O que é esse projeto, né? A gente dá voz às pessoas que compõem a sacrante família da Casa de Bruxa. E eu fiquei muito feliz de você, quando a Meire entrou em contato, você ter aceitado representar não só os magos da bruxaria natural, mas os pais dentro desse mundo mágico. Então eu gostaria de começar, né, dando a palavra a você, para que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Então, meu nome é João Nuta, eu sou dentista de formação, só que fora ser dentista, eu sou acupunturista. Sou dentista acupunturista. Não sabia. Eu tenho título de especialista em acupuntura. Eu tenho 3 especialidades na odontologia: ortodontia, ortopedia dos maxilares e acupuntura. A odontologia ela só permite ter 2 especialidades. Então, por exemplo, no meu caderno do conselho, eu só tenho 2: ortodontia registrada e acupuntura. Ortopedia dos maxilares eu tenho, mas não é registrada no conselho porque não pode. Tá. Mas antes de ser dentista, eu era ator de teatro. Que legal. Trabalhei no teatro muito tempo, na época do regime militar. Sofreu, hein? Então, porque naquela época lá, uma das coisas que o regime mais atacava era o teatro. Então, para você não podia nem falar para ninguém. Naquela época lá, por exemplo, a gente trabalhava durante o dia, ia para o teatro à noite. Só que naquela época não podia andar de noite na rua. Você tinha que ter carteira de trabalho assinada para andar na rua. Então o que tinha? A gente tinha uma carteira de alguma escola que mostrava que a gente estudava à noite. Entendeu? Mas, por exemplo, passava na rua, quando via a polícia, a gente se escondia. Porque era perigoso, principalmente se fizesse isso daí. Então eu fiquei um tempo no teatro, até que chegou uma hora que o problema nosso era o seguinte: a gente não ganhava dinheiro. O teatro, até hoje é difícil ganhar dinheiro. Pra gente conseguir, pra você ter uma ideia, pra gente conseguir algum dinheiro, era quando um conhecido que arrumava algum emprego em algum lugar, começava a ganhar dinheiro, aí vinha, pagava pizza, pagava almoço, era assim que era. Chegou uma hora e falei, não dá. Aí eu resolvi mudar, resolvi procurar fazer faculdade. Aí quando eu estava estudando, por exemplo, eu não gostava muito de estudar, mas já que eu comecei, já que é assim, eu tinha curso primário, com 20 anos de idade. Bom, já que eu vou estudar, o que eu vou fazer? Naquela época, existia um curso que chamava Madureza. Esse Madureza era assim: você estudava por conta própria em qualquer escola, sem reconhecimento nenhum. E o governo fazia uma prova e você ia lá e fazia essa prova para conseguir o título do ginasial, que era antigo. E eu trabalhava numa empresa de processamento de dados, que era o CEPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. E lá eu fui procurar uma escola. Quando eu cheguei na escola para fazer o curso, você entrou na escola, não dava nem para entrar. Não dava. O primeiro dia que eu cheguei nessa escola lá para ver como é que é, você podia assistir uma aula para ver como é que era. Quando eu cheguei lá que eu vi, parecia a floresta amazônica de manhã, de tanta gente. Não tinha uma cadeira para sentar. Aí eu vi uma cadeira lá, sabe cadeira universitária? Só que era do lado esquerdo. Era a única que estava vazia. Eu olhei para os lados, não vi ninguém para eu sentar lá. Quando eu sentei, chegou o dono da cadeira, que era um canhoto. Essa cadeira é a única que serve para mim. Eu falei, então fica. Eu falei, eu não vou ficar aqui. Vou procurar outro lugar. Aí fui embora. Perguntando lá no CEPRO
Você sabe onde fica o prédio do Ministério da Fazenda na Avenida Prestes Maia? Ali perto do Anhangabaú? Sei. Então. E o Serpro, ele é vinculado ao Ministério da Fazenda. Tá. Ele que faz o imposto de renda, faz um monte de coisa para o governo. Então o que acontece? Perguntando lá, um rapaz lá falou para mim, olha, eles vão dar um curso de ginasial lá no Ministério. Aí eu fui lá. Cheguei lá, me inscrevi. Aí era toda noite. O Ministério da Fazenda, ele tem uma escola que chamava, na época, não sei como chama agora, Escola de Educação Fazendária. E abriu isso aí para o pessoal estudar. Então o que é? Eu chegava lá, saía do certo 6 horas, ia para lá, chegava lá, era uma sala bonita, com um cafezinho, não era cadeira universitária, era uma mesa mesmo, para cada aluno, com uma cadeira almofadada, para você estudar. Chique. É. Então, na época, era acho que 6 ou 8 matérias, eles deram 3 matérias, acho que eram 7, deram 3, né, no primeiro semestre. Então escolheram lá 3 e vinha o professor lá dar aula todo dia certinho. Aí você prestava o exame daquelas 3. E eu fiz, passei lá nas 3. No outro semestre dava as outras. Tá. E eu de novo lá no Ministério. Então num ano eu fiz os 4 anos do ginásio. Tá. Aí não tinha mais essa continuação lá e eu não podia entrar mais numa dureza do colegial. Tá, Por porque já causa tinha. da minha idade. Ah, tem idade. Naquela época não permitia. Tá, Mas permitia fazer o tal do supletivo, tá, que você fazia os 3 anos do colegial em 1 ano e meio. tá. Aí eu fui fazer no colégio, na época era um colégio muito forte em humanas, Tá. que era o colégio Equipe. Lá numa paralela com a Brigadeiro Luiz Antônio, Brigadeiro Luiz Antônio. E era atrás do Teatro Brigadeiro. Entendeu? Eu ficava mais ou menos naquela rua Martinante de Carvalho. E lá eu fui fazer, aí já era oficial. Aí você já se matriculava, era tudo certinho, com prova, tudo certinho. Né? Você fazia em 1 ano e meio o colegial. Então eu fiz, em 1 ano e meio. O certo ficava, na época, lá na Estação da Luz. E eu saía e ia até a Brigadeiro. E até porque não tinha outro jeito, naquela época não tinha nada, não tinha só ônibus, nada, nem valia a pena pegar. O tempo era grande, né? E eu ficava vendo vitrine até chegar lá. Então, em 1 ano e meio, eu fiz o colegial. Aí já estava apto para entrar em qualquer faculdade que eu quisesse. E na época, naquela época tinha, não sei se hoje tem ainda, mas tem aquele negócio de teste de aptidão. Sim, teste vocacional. E eu escolhi, por conta própria, a área de saúde. Tá. Eu fazia os testes de aptidão, só dava humanas, literatura. Todos os professores falavam, mas seu negócio é literatura, por que você quer? Eu falava para ele assim, olha, pelo que eu ando perguntando por aí, isso aí também não dá dinheiro. Eu saí de um negócio que não dá, vou entrar no outro que não dá. Quero entrar em saúde. E na época, como até hoje, a faculdade, que a única profissão que se você fizer, você tem garantia de que você vai trabalhar, é a medicina. É saúde, isso mesmo. Não, é medicina. Ah, é medicina. É medicina. É a única. Você pode sair médico, qualquer lugar que você Você vai, trabalha em 10 empregos, mas tu não fica fraco. Ah, mas o odonto também, né? Então, mas naquela época, o odonto era a segunda mais concorrida. Tá. E não era só a USP nem a Unesp, não, era qualquer uma. Entendeu? Aí eu fiz o seguinte, eu fiz 1 ano de cursinho, por conta própria, aliás, no mesmo colégio Equipe, para aprender mais, porque você aprende muito pouco. Sim. E depois fiquei estudando em casa, por exemplo. Eu chegava em casa às 6, 7 horas da noite, ficava até meia-noite, 1 hora da manhã, estudando por conta. Aí o que acontece? Quando eu fui fazer a prova, eu resolvi fazer odontologia. E eu entrei na faculdade de Mogi. Era uma faculdade paga, longe, mas mesmo assim, por exemplo... Você morou em Mogi? Então. Não. Nossa, Eu você trabalhava passou... no Serpro e morava na Vila Gustavo.
E ia pra Mogi. Ia para Mogi, ia de trem, pegava o trem no Brás. Todo dia tinha um trem lá, tem até hoje, que é dos estudantes que ia até o campus. Tá. Entendeu? Até hoje tem esse. Então. Que acontece? Eu trabalhava, aí justamente as coisas foram se moldando e eu fui. O Sérgio ele tinha concurso interno para você mudar de cargo. E eu fui fazendo. Fiz um passeio e fui trabalhar no departamento de pessoal. Depois saí desse, aí fui trabalhar no computador do Sérgio. O forte do Sérgio é o computador. E lá o computador não parava. Não deve ser até hoje, ele não para, é 24 horas. Então são 4 turnos de 6 horas. Entendeu? Então, quando eu fiz esse concurso para entrar no computador, já surgiu uma vaga das 6 ao meio-dia. Olha! Entendeu? Então, o que eu fazia? Eu trabalhava das 6 ao meio-dia, de segunda a sexta, ia para casa à tarde, à noite eu ia para Mogi. Voltava, chegava em casa meia-noite, acordava às 5 da manhã e ia para o Sérgio trabalhar. E fiquei fazendo a faculdade até o último ano. No último ano não deu mais, porque a faculdade já obrigava você a ir de noite e de tarde. Aí ficava muito complicado, eu tive que sair. Mas aí, como eu não posso reclamar, porque naquela época, era muito bom. Quando eu fiz, por exemplo, o curso de especialização de ortodontia, sabe quanto a gente cobrava para pôr um aparelho numa pessoa? $5.000. Nossa! Era. O que eu tinha que fazer naquela época lá. Entendeu? Quem cobrava barato, cobrava 4.000. E assim não ficava, esse cara aí, com esse preço dele. Tá esquecido. É. E dentro da odonto, né? Você estava, antes da gente entrar no ar, você estava falando sobre a importância da boca, Então, né? olha só, vamos conversar agora sobre isso só um pouquinho para você entender. Aquilo que eu falei para você do equilíbrio, né? Que você pode pegar qualquer coisa, qualquer objeto, que você vai equilibrar ele no meio. Aí você pergunta, mas e o ser humano? Onde é que está o equilíbrio do ser humano? Está aqui no meio? Está no ombro? Está na virilha, aqui onde tem quase a metade do corpo? Mas o equilíbrio do ser humano mesmo é na boca. Por isso que hoje em dia você fica falando do dentista. Onde é que o dentista vai trabalhar? Vai trabalhar na boca. Entendeu? Por exemplo, você tem essa articulação aqui. Ela só faz esse movimento. Você tem essa daqui. Você faz esse movimento. Você tem essa aqui, que faz esse e faz esse. Mas essa aqui é a completa, que faz todos os movimentos, rotação, translação. E ela não funciona igual um carro. E um carro, por exemplo, você pegar o eixo traseiro e ferir um buraco numa roda, só compromete o amortecedor daquela. Aqui não, porque ela trabalha assim. Se der um problema aqui, você tem a repercussão do outro lado. Aí o que acontece? Você passa a mastigar só de um lado. O que faz crescer o osso é a mastigação. Então, o dentista às vezes não sabe disso, não se ensina isso na faculdade. Então, o que acontece? Você pega um perfil de uma pessoa que só mastiga de um lado, você vê que aquele lado que está maior Do que o outro. Entendeu? Tem um corredor de Fórmula 1, Schumacher, dele. Olha a vista dele de frente, que você vê que um ladão é tudo grandão. Alguma coisa aconteceu na vida dele, não sei o que foi, mas é parecido, que pode acontecer com quem tem respiração vocal. Tá. Aliás, quem tem respiração unilateral, né? Só de um lado, viciosa que a gente chama. Então essas coisas a gente aprende na faculdade, nos cursos de especialização das faculdades. E aí vai tirando o equilíbrio da pessoa. Os problemas de bronquite, rinite, alergia, rinite alérgica, não sei o que lá, da via aérea, elas são curadas no consultório odontológico. Com os métodos que tem, aparelho, exercício, etc. Correção das arcadas, né? Se a pessoa fazer queixuda, fazer dentuça, entendeu? Altera o perfil. Você pega por exemplo, um caucasiano. Você vê que o perfil dele é assim, uma colher invertida. Você
pega, ou então, o máximo reto. Aí os que eles chamam de cara chata. Né? Aí você pega o pessoal da raça negra, é o contrário. Né? Ele é assim. De lado, ele é assim. Mas é raça. Aí você pega um brasileiro que É uma mistura. é uma mistura de caucasiano com africano, com não sei o que lá, e vem essa anarquia que tem aí. Então a gente tem que sofrer para arrumar. Por exemplo, um dos aparelhos mais sofisticados que existia na época, que funcionava mesmo, quem inventou ele foi um tal de Rolf Frankel, que morava na Alemanha Oriental quando tinha o Muro de Berlim. Tá. Então, por exemplo, uma vez para trazer ele aqui no Brasil para ele dar um curso, você precisa ter dificuldade. Porque ninguém queria que ele saísse de lá, com medo de ele não voltar naquela época. Sim. Entendeu? Só que o aparelho que ele inventou era para tratamento de arcada de alemão oriental. E o alemão oriental, ele fala um pouco fechado, eles são, sabe? Então, fica mais de boca fechada do que de boca aberta. Então, o que acontece? Esse aparelho dele funcionava para eles. E os brasileiros, com aquele jeitinho que tem, pegaram esse aparelho, tiraram uma peça aqui, tiraram outra ali, mudaram e entregaram para o brasileiro. E o brasileiro funciona, que é uma beleza. Entendeu? É um regulador de função que chama. Esse aí, só para você ter uma ideia, uma das atividades dele, ele faz uma cirurgia plástica no rosto. Nossa! Você já viu alguma academia que faz cirurgia, aliás, que faz exercício para face, que faz ginástica para face? Na década de 80 tinha um shiatsu facial que ficou muito na moda durante muitos anos. A gente tinha até professores aqui que ministravam o shiatsu facial. Você chegava no espelho e fazia assim, Então, as caretas. As caretas, fazia um Então, monte de careta. Realmente, então. E esse aparelho ele faz, só que é um aparelho chato, e no começo é ruim de usar, todo tipo de aparelho. Pode ser bota ortopédica, pode ser o que for, é chato. Todo aparelho é chato. Então, essa ciência foi caindo de moda porque ninguém quer saber. É difícil. O cara já chega lá, ele chega no consultório, já. Você põe aparelho? Tanto que os consultórios clínicos que tem aí, que não são de dentistas, são de profissionais que montam e põem dentista para assinar para eles, que são empresários. Quem monta o aparelho é o auxiliar. Então virou uma carne de vaca lá, ninguém sabe, não perdeu aquele valor, aquela coisa bonita que tinha, entendeu? Mudando um pouco, né, Thalinha Tio Tonto, o que te levou a buscar a magia? Então, a magia na realidade, eu fui criado no interior. E lá no interior onde a gente morava num sítio, e o meu pai, ele era 30 anos mais velho que a minha mãe. Nossa. Então, mas era comum antigamente. É porque na época que a minha mãe casou com ele, foi na época que ela não casava com quem ela queria. Entendeu? Ela falava, até ela falava assim, o meu pai falou, você vai casar com fulano. Você vai casar com fulano. As filhas dele, as irmãs dela, foi tudo assim. E ela casou com esse um, né? Que é o meu pai. E então, quando eu tinha, por exemplo, assim, eu não conhecia ele direito. Eu lembro de coisas assim, bem pequenas, assim, eu devia ter lá seus 4, 5 anos no máximo. Então não me lembro muito dele. Mas sei que lá onde a gente morava, era num sítio, e tinha uma mata perto do sítio. E ele era famoso. Ele era famoso porque o pessoal chamava ele de feiticeiro. Eu não sei o que ele fazia. Aí o que acontece? Ele tinha lá um cordãozinho que ele usava, que ele dava 3 nozinhos. E quando ele dava os 3 nozinhos, acontecia o que ele queria. Poderoso, hein? Então, por exemplo, todo mundo tinha medo dele. Ninguém gostava muito de levar prosa com ele, não, porque não era coisa boa. Lá onde ele morava, lá no estado de Alagoas... O pessoal tinha medo dele. No estado de Alagoas, o pessoal contava lá que ele era inspetor de polícia. E quando tinha, lá naquela época, os bandidos perigosos, até estão dizendo que está voltando, era um tal de jagunço. Entendeu? Que é um bandido estranho, perigoso. E diz que quando tinha um desses, ninguém conseguia
Checar a parteira? É, chamava meu pai. É. Mandou o Alfredo ir lá. Aí disse que minha mãe contava, disse que ele chegava lá na casa do tal, perguntava lá, seu fulano está aí? Tá. Você disse para ele se arrumar, que eu vim buscar ele. Disse que daí a pouco o tal saía, vamos, e ele levava embora no carro. E teu pai trabalhava na polícia. Lá no estado da Alagoas, onde ele morava. E depois vieram para cá, foi trabalhar na lavoura. Tá. Entendeu? Mas, por exemplo, na lavoura dele não entrava lagarta, É. não sei o que ele fazia. E a lavoura dele era muito bonita, toda bonita. E os vizinhos gostavam daquilo, porque a deles não era. Com certeza. Então, agora você imagina, um velhão lá com não sei quantos anos, e minha mãe era muito bonita. Tá. Casada com uma senhoritona lá, bonitona, Formosa. mais inveja ainda, né? Com Mas certeza. quando ficava sabendo quem era ele, cada um ia pro lado. Fugia. Imagino. Mas ele já praticava magia dos nós, então, né? Porque Então, se ele ele fazia. tinha um portão com 3 nós. E ele fazia essa magia dele aí. Os meus irmãos falavam que ele tinha um jeito, porque a gente morava 10 quilômetros da cidade. É. E tinha que ir a pé, esses 10 quilômetros, para fazer compra. Mas Sim. trazer aqui nas costas, 10 quilômetros. Então, o que passava lá na região onde a gente ficava era o caminhão que coletava o leite. Tá. O pessoal tirava o leite de manhã, colocava lá na estrada e o caminhão passava. Então ele ia indo e ele pedia pro motorista do caminhão, leva eu. Aí meus irmãos, ele levava meus 2 irmãos mais velhos com ele, pequenininho. E eles que contavam isso. Diz que ele andava, velho, vai a pé. E ele ia indo. Aí ele pegava o cordãozinho dele, dava um nozinho, dava outro. Aí ele falava assim, quando ele chegar naquela subida, ele para. O caminhão parava. Aí ele continuava andando e passava o caminhão. Tá. Quando ele passava, o caminhão voltava a andar. Aí, de novo. Ele tava O caminhão parava. Ele passava o caminhão. Até que o motorista falava, ô velho, sobe aí, vai. Ainda bem que o motorista sabia que alguma coisa estava sendo feita, né? Então, agora o que eles faziam, eu não sei o que é que eles faziam. Alguma reza tinha, né? Ele tinha, segundo a minha mãe, meus irmãos e minha mãe falavam, ele tinha umas anotações lá de São Cipriano. Tá. Mas isso tudo depois que ele morreu, minha mãe queimou tudo. Oh. Minha mãe era cristã É. e ela achava que aquilo era coisa de Coisa ruim. coisa ruim, então não queria que os filhos dela vissem essas coisas. E os seus irmãos seguiram Então, o alguma meu coisa irmão, assim? então, outra coisa que ele fazia, É. ele era caçador. Tá. Então, dizem lá, eu não sei porque eu nunca cacei, mas diz que quando um tatu começa a cavar um buraco, não tem quem segura ele. Tá. Ele vai até o fim. E ele dava os nozinhos dele lá, o tatu parava de cavar. Tá. Essa era uma que ele fazia. Outra que ele fazia, que eles caçavam nas fazendas e os fazendeiros não gostavam. Então, os guardas da fazenda ficavam procurando ele. E ele fazia o seguinte, ele tinha aquelas espingardas grandonas que só davam um tiro. Ele ficava na estradinha assim que passava, colocava a espingarda dele aqui e ficava aqui atrás, o guarda passava aqui e não via ele. Olha. E o meu irmão mais velho falou que aprendeu, que ele ensinou ele a fazer isso. Ele disse que ele disse que escutou até o cara fazer assim, ó, estava correndo, e sentiu esse ar do cara e eu não viu ele. Olha. Entendeu? Ué, e o teu irmão não te ensinou? Ah, peraí. Só que meu irmão mais velho, que aprendeu isso com ele, era cristão também. Ah. Aí falou, não, isso aí é coisa do diabo, eu não quero saber disso. E o outro lá, minha mãe junto com ele. Aí quem mais tudo acabou assim tudo, ninguém mais falou dele. Ele só tinha muita inveja, nunca ninguém sabia. Tinha muito medo, isso Só que sim. eu, uma vez, quando eu estava na faculdade, começando na faculdade, que eu fiz amizade com o pessoal lá, eu conheci uma moça que estava prestando para medicina.
E fui na casa dela. E aí lá um pessoal lá, ela tinha uma tia que era médica. Nós fomos lá, no consultório, da tia dela, que vinham levar umas coisas para ela. Aí me apresentei para ela e começamos a conversar. Aí eu contei para ela, né? A minha amiga falou, o pai dele cuidou, o pai dele parava um caminhão. Aí ela, o que é isso aí? Aí eu contei para ela essa história. Ela falou assim para mim, isso aí eu sei o que é. Eu falei, o que é? Isso aí é alta magia. Tá. Falou para mim essa velha. E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa diferente. E lá no CEP onde eu trabalhava, tinha um rapaz lá, não me lembro agora o nome dele, que ele gostava também de Automagia. Não, ele gostava de ler magia. Ele lia... Mas ele só tinha livro daquele mago brasileiro lá, o escritor. O Paulo Coelho? Paulo Coelho. Tá. Entendeu? Uma vez, ele me emprestou um e eu comecei a ler. Só que na época da faculdade não dava tempo, porque eu trabalhava, estudava e tinha muita coisa para ler. E tudo longe, né? Então eu não tinha tempo, mas eu li um pedacinho. E estava lá, era uma história de um moleque e tal, que ele ia seguindo, não sei o que lá e tal. Mas ele tinha que ter um guru. E ele falava que toda hora que ele precisava de alguma coisa, ele tinha que ter que chamar esse guru. O alquimista. Eu não sei se era o alquimista, não me lembro se era esse livro. Tá. Pode ser. Mas aquilo também não me chamou muita atenção. Até que depois da faculdade, eu saí, depois de formado um tempo, eu comecei sempre a pesquisar esses negócios, sempre querer saber. Até que um colega meu, que foi ex-professor da faculdade, me chamou para fazer um curso. Então, o que é? Ele falou, vamos lá, tem um negócio diferente. O que é? Era lá no Cambuci. Era um espaço pequenininho, espaço esotérico, pequeno. Não me lembro agora o nome do espaço, mas você deve saber, porque eu vi aqui um livro do Guedes. Era o espaço dele. Tá. Fazer um curso de radiestesia. Eu amo radiestesia. Então, aí o que acontece? Quando a gente chegou lá, a esposa dele era a Glorinha. E ele tinha morrido fazia pouco tempo. Entendeu? Então eu sempre chegava mais cedo, porque eu ia pra lá. E começava a conversar com ela. E ela me falou que ele, antes de morrer, esse Guedes parece que era um advogado. Eu tenho o livro dele, tem uma. Sinestesia do Saber, parece que chama o livro dele. Falou que ele tinha que cumprir três o que você chama? Três promessas, alguma coisa que ele fez que ele tinha que cumprir essas promessas. E ele não conseguiu. Dedicações, né? Dedicações? Então, ele não conseguiu. Então, não sei o que aconteceu, porque ele morreu um tanto novo. Mas aí eu aprendi a radiestesia, tive meu primeiro contato com o pêndulo. E lá também conheci dos que eles chamavam professores para dar aula. Igual aqui que você chama também, Sim. Né? Então, veio um que eles tinham aquele tratamento, que tem aquele grupo que trata do câncer. Não sei se você conhece. Que tem um tabletinho lá, que usa aquele tabletinho. Isso a gente aprendeu lá. Ele falava que aquilo lá não ensinava para ninguém. O dono que descobriu aquilo não queria que ninguém soubesse. Ia virar popular, ia ficar, sabe, ia cair de moda, não sei o que lá. É que tem alguns conhecimentos, né, que a gente tem que passar para as pessoas certas, né? Não dá para ficar passando assim, num TikToker, numa rede social, porque a pessoa às vezes não sabe nem a base desse conhecimento e vai fazer mau uso até. Então veja. Lá também, um dos professores que foram lá, foi lá um senhor, já muita idade, isso foi em 2000. Em 2000, ele já tinha já estava entre 80 e 90. Ele era bioquímico da Marinha, ele era militar. E ele trabalhava com alfagenia. Conhece a alfagenia? Já ouvi falar, nunca pratiquei. Esse era fantástico.
Esse cara sabia tudo que você pode imaginar. Tem livro dele, Alfagini, não sei o quê. Ele fazia tudo. Chega uma pessoa que já estava caindo na cadeira lá, hipnotizada. Mas ele não gostava da hipnose, por exemplo, da junguiana, esse negócio. Aquela que faz a marquinha. Porque um colega meu da faculdade se interessou. E a gente viu Ai, tinha um professor, ele já tinha, na década de 2000, ele já tinha uns 80 anos mesmo. Como que era o nome dele que trabalhava? Erimar Moreira. Erimar Moreira, isso mesmo. Meu, ele era bárbaro. Eu assisti umas palestras com ele. Eu não sei como que ele fazia. Ele falava com a pessoa, punha-se a mão, a pessoa... pá. Então, inclusive, naquela época eu tinha uma filmadora. Eu chamei de lá. Vamos conversar um pouquinho? O que é? Você deixa eu gravar teu curso? Eu fiz vários comigo. Ele pensou, depois eu te respondo. Terminou. Eu fiquei gravando, ele falou, vem aqui. Você quer fazer o que mesmo? Eu queria saber se você deixa eu gravar. Deixa, mas com uma condição. Qual é a condição? Você me dá uma cópia. Tá. Só que eu gravei e não dei a cópia para ele. Aí eu nem encontrava com ele. Ele falou, tem certas pessoas aí, sabe, que prometem uma cópia. E não faz. Era muito Então, legal. daí eu aprendi com eles a alfagenia, aprendi a radiestesia e aprendi um pouquinho dessa aí do pessoal do câncer, mas não falou muito, era um professor, o negócio dele era assim e tal. Mas ele ensinou coisas básicas muito legais. Tá. Ele falava o seguinte, naquela época, o que acontece? O que uma pessoa, uma família, um pessoal que tem alguém que está ou que está com esse problema, o que tem que fazer? O que se previne? Vamos dizer assim, você tem uma casa que está correndo o risco de chegar, por exemplo, um bicho lá. O que você faz primeiro? Fecha a porta. Sim. A primeira prevenção. Então, qual seria a primeira prevenção? Isso ele falou e eu nunca esqueci. Olha, banheiro, qualquer tipo de banheiro, seja onde for, tem que ficar o tempo todo com o tampo e com a porta fechada. E com o ralo tampado. É a regra número 1 para isso. Isso eu aprendi lá. E saindo de lá, nós fomos para o outro, que aí já começou. Você pega uma vez você no meio. Aí eu fui nós fomos lá na Lapa, tinha lá um radionicista. Esse também era poderoso, humano. Era um espaçozinho que chamava na época. Só que era radiestesia, era radiônica. Tá. Então você fazia o curso dele de um final de semana ou 2, com mesa radiônica. Ah, tá, as mesas. Só com mesa radiônica. Tá. E ele fazia o seguinte, ele dava o curso e depois, uma vez por mês, ele reunia todos os ex-alunos e quem mais quisesse ir, um encontro para discutir tudo o que está acontecendo no mundo inteiro, no planeta. Tá. E ele fazia isso com os videntes. Tá. Então ele fazia um relatório de tudo que ele fez com os videntes e a gente discutia, ficava um domingo à tarde todinho discutindo sobre aquilo. Isso é legal, hein? É muito bacana, é muito bacana. Mas como tudo tem o seu tempo, né? E também tem um problema, por exemplo, você tem a casa de bruxa, não sei como que a casa de bruxa funciona, mas você sabe que chega uma hora que começa a desgastar. Sim. Então os que são mais antigos, que já sabem tudo, não dá para você ter tanto assunto assim pra, né? O assunto tá. Uma coisa dos programas de televisão que é uma vez por semana e passa a ser todo dia. Chega uma hora que não tem mais tanto assunto assim, né? Tá. Então o pessoal começou a ficar meio assim, mas ninguém tinha coragem de falar pra ele. Tá. Mas mesmo assim, um ia, às vezes não ia naquele meio, ia falar a mesma coisa, não sei o quê. Aí foi saindo. Mas lá eu aprendi a radiônica. Tá. Ele falava que ele fazia o seguinte, ele disse uma vez, ele estava no carro dele, não sei que carro que era um carro antigo, e acabou a gasolina. Tá. E ele não tinha o que fazer. Pegou um galão, encheu de água, tocou lá dentro, não sei que mágica que ele fez lá, que o carro andou. Tá.
com a radiestesia. Não foi com a radiônica. Ou se foi um pouquinho de radiônica. Mas a radiônica dele era fantástica. Olha. Muito. Tanto que, olha, naquela época lá, as pesquisas que eles faziam só ia até não chegava em 10 dimensões. No máximo chegava em 9. Tá. Mas todo mundo que estava lá, estava na terceira dimensão. Não sei como é que você faz. Você acha que está na terceira dimensão? É. Às vezes sim. É? Então, mas com o desenvolvimento que a gente teve lá, nós que frequentávamos lá o espaço, passamos para a quinta. Tá. Então, por exemplo, eu pego o meu pêndulo hoje, eu pergunto, onde que você está? Onde que fulano está? Onde que ciclano está? Vai estar tudo na terceira. Aí eu pergunto de mim, vai para a quinta. Tá. Entendeu? Mas aí que tá. As pesquisas que eles faziam com os videntes só não chegava em 10. Depois de um tempo, passou um tempo, mudou. Porque eles iam trabalhando com as energias, né? Sim, o crescimento. Então, e essas energias que foram abrindo um canal que passou todas as dimensões. Hoje pesquisa todas as dimensões. Então, por exemplo, uma época, a Mari, a minha filha, que estudou com você, ela sempre ficou, quando ela conheceu esse negócio, sempre foi ligada. Eu via ela fazer o desenho dela lá, que ela ficava junto com a gente. E ficava, não sei o que, eu percebia que ela tinha interesse no negócio. E uma vez, ela ligou para mim e falou, vamos dizer que ela ficou doente, mas não era nada disso, era alguma coisa. Eu falei, tá bom, você quer que eu te leve no médico? Ela falou, não. Eu falei, por quê? Porque você vai me levar no médico, eu já sei o que o médico vai falar, já sei que ele vai mandar eu tomar, que eu já fui umas 10 vezes, então eu não quero ir. Então tá bom, você precisa de alguma coisa também me liga. Um dia ela me ligou e falou assim, ô pai, dá pra você fazer alguma coisa aí pra mim que eu tô vendo vultos. Tá. O que eu vou fazer? Ela tem a intuição aberta, minha mãe. Então, na época da radiônica do Mano, quando você começava o curso dele, o Mano falava assim, a mesa radiônica, quando você começa a ter contato com ela, ela é 95 e você é 5. Quando você dominar a radiônica, troca. A mesa radiônica é 5 E você é 95. Então, as mesas deles também tinham problema. Elas acabavam o efeito muito rápido. Tá. Então você tem que comprar uma outra. E eram caras. Entendeu? E eu fui olhando, eu falei, mas o que eu vou fazer com a mesa radiônica? Então eu comecei a trabalhar sem a mesa. Só eu e eu. E procurando. E a mesa, eu fazia ela em qualquer lugar. É, porque a mesa é um instrumento, né? A energia mesmo está conosco. Então, aí voltando a mais, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a pesquisar. O que posso fazer? Quem pode me ajudar? Eu fui procurando. Até que o pêndulo parou num lugar. O que é que parou aqui? Eu fui perguntar, onde é que eu estou? Na divisão 70. O que tem aqui na divisão 70? Perguntei se uma deusa. Aí eu perguntei se essa deusa podia ajudar a Mari. Tá. Ele falou que sim. E o que eu preciso fazer? Só entregar para ela. Olha o que eu fiz. Nunca mais a Mari viu. Olha que lindo. Você entendeu? Então a partir daí eu falei, bom, a mesa radiônica sou eu. Sim. Então hoje eu trabalho com a mesa radiônica minha. Eu ponho ela onde eu quiser, só para fazer a marcação, por exemplo. Se eu vou fazer uma consulta com uma pessoa, eu marco para ele 3 marcos. 0, 100, 50. Tá. O que passar aqui é só você imaginar e acabou. Sim. Não é verdade? E naquela época lá, o que acontece? Foi uma época, não sei se você lembra daquele tal de juiz Lalau, que deu um golpe era juiz do trabalho. Ele deu um golpe lá na construção de um prédio. E ele sumiu. Ninguém achava o Lalau. A TV, todas as TV, rádio, tudo procurava Lalau. E aí,
apareceu uma reportagem na TV que as bruxas iam achar o Lalau. Tá. Aí apareceu as bruxas apareceram aquele vestidão, mas um caldeirão muito grande. Muito, muito grande. Sabe, as pás que mexiam lá dentro, muito grande, maior que uma vassoura. E mexendo lá. E eu fiquei olhando, falei, aquilo é a bruxaria. E eu tinha vontade. Tinha vontade de conhecer a bruxaria. Saber o que é. Isso aí não é o que eu quero. Será que a bruxa é isso? Falei, se isso é a bruxaria, por enquanto eu vou ficar com a radiônica. Tá. Aí esse mesmo meu amigo me convidou para ir outra escola, aí uma escola de magia. Tá. Aí nós fomos lá no Belém, na escola de magia divina, do Rubens Saraceno. O Rubens era lindo. Então, aí chegando lá, até aí eu também não me espantei, porque a escola dele é um templo de Umbanda. Isso. Então, aí o que acontece? Nós fizemos lá com ele a magia do fogo. A magia do fogo se ensinava, ele sabia tudo, né? O Rubim era uma biblioteca ambulante. Isso mesmo. Sabia tudo. Isso. E depois tinha aula prática. Isso. Numa dessas aulas práticas, você fazia o círculo no chão, colocava as velas e entrava. Isso. Quando eu entrei numa dessas aí, junto com outro colega para fazer, sem querer, faltou, eu fiquei sozinho. O Rubinho me chamou, falou, vem aqui. Fez comigo, eu e ele. Só sei que a hora que eu saí dali, parecia que eu estava numa nuvem. Leve, se pudesse eu voava. Então eu me interessei por aquilo. Muito, me interessei muito. Bom, esse meu amigo que me levava em tudo que é lugar, é católico, morava em Mogi, mora até hoje em Mogi, é católico. Mas ia na igreja. Mas acontece o seguinte, ele ia. E levava pra fazer show. Onde ele ia, eu ia. Até nós fomos fazer um curso com o Panisa. Fomos lá na farmácia dele, um curso de 1 ano. Agora, olha só, o curso é no espaço esotérico dele, lá no Embu das Artes. Filho ou Panisa Não, Panizão mesmo. Velhinho, lá tinha um programa na televisão, cheiro de mato, sei lá o que. Isso. Eu fiz esse curso também. Fez lá no Embu das Artes? Aí lá o meu amigo, é enorme. Ele falou, vamos lá, porque é o seguinte, lá tem um café da manhã, mas de arrasar. Um almoço de arrasar. Não queria nem o que, sabe? Não era para fazer o curso, era então, aí você vê como é que é, né? Aí, olha. Então, lá, realmente, você pegava, ó, mais ou menos dali do fim da sua sala, até lá onde começa os rituais, era a cozinha. Você lembra, então? Aquele negócio, aquilo não, era um despunte aqui. Então. E a gente fez o curso dele de 1 ano, né, naquela sala, aquele galpão enorme lá. Mas o cara conhecia mato igual a ninguém. Então. E fizemos esse curso com ele. Fantástico, entendeu? Uma coisa maravilhosa. Esse meu amigo então estava comigo. Aí eu fiz um outro curso com o Rubim de magia arriscada. Tá. Entendeu? Mas até aí não me chamou atenção. Nem a do fogo, nem a da magia. A magia do fogo é muito bonita, né? Então. Aí o que acontece? Até aí, tudo que a gente faz. Ele montou lá no consultório dele, também é dentista, montou no consultório dele uma sala. Aí nós vamos fazer um curso de Isso porque é católico, né? Então, vamos fazer um curso de cromoterapia. Tá. O poderoso da cromoterapia, o Muriel. Lá não sei aonde, lá perto da Imigrantes. Chegamos aqui, ele trata todo tipo de doença só com cores. Tá. Os filtros que ele faz, que tem várias cores nos filtros, tem um spot que coloca na pessoa. As lanternas. Fizemos esse curso também. E durante muito tempo nós frequentamos, até hoje ainda. Eu ligo pro Muriel, converso com ele, bato papo com eles, gosta muito da gente, entendeu? E às vezes a gente até tira algumas dúvidas, tudo, e ele, sabe, fica.
E nessa época aí também eu resolvi por conta própria fazer numerologia. Tá. Eu fui fazer numerologia numa escola chamada Academia Brasileira de Numerologia. Tá. Não sei se você conhece. É dos caras lá da Rádio Mundial. Deixa eu falar. Então, naquela época, lá 2007, 2008, por aí. Mas lá que é numerologia cabalística. Tá. Fiz esse curso lá, todos os cursos. É alguma coisa Rosa o nome do É livro, né? isso, Carlos Rosa. Carlos Rosa, isso mesmo. Ele falava que conhecia o Rubens. Na época a gente fazia junto com o Du. Falei pra ele que eu conhecia o Rubens. Falei, o Rubens está sempre lá Isso. na rádio. É que nessa época de 2000, o pessoal era tudo conhecido, né? Então. Tinha... Aí, veja, eu fiz esse curso aí. Aí quando eu fui fazer o outro de magia de escada, o Mário ainda fez. Só que aí, terminando esse curso, ele falou que não ia mais. Tá. Porque, não sei se você lembra, o Rubinho, ele alugava o estádio do São Caetano. Sim. Para fazer a... Sim. Então, o Rubinho falava que ele precisava formar 7.777 magos. Isso. Para fazer não sei o quê. E levar o pessoal para lá, para fazer a iniciação, etc. Isso mesmo. Só que o Mário ficou sabendo de não sei o que lá, que teve uma discussão lá entre eles, lá que precisava comprar uma chácara, ou comprar não sei o quê, que o dinheiro estava pouco, que precisava aumentar as aulas, não sei o quê. O Mário falou, esse negócio aqui, o que é isso aqui? Não gostou. Tá. Não foi mais. Entendeu? Não foi mais. E eu não entendi assim, não quis mais ir, né? Aí eu voltei comecei Tudo de novo. Por exemplo, no primeiro curso de anestesia que eu fiz, a Glorinha era engraçada, porque ela não dava aula de nada. A única coisa que a gente sabia é que a professora que dava aula de anestesia, ela vinha de Santos. Naquele dia, na terça-feira, que ela dava das 7 até as 8, sei lá, quando que eu 9. E ela chegava antes, né? E a Glorinha fazia comida para ela. Então, de lá da sala, a gente escutava o cheiro de comida que ela fazia. Tava aquela fome, né? E um dia que a Glorinha foi dar uma aula, mas você precisa ver que coisa louca também. Ela pegava o Pedro ela voava. E ela sabia tudo o que ele estava fazendo. O nosso está aqui. No vai e vem, no vira e vira, no roda e roda. E o dela, mas quem é essa mulher? Eu falei, não, vou conhecer essa mulher melhor. Aí comecei a chegar mais cedo e conversar com ela. Bom, ela abriu o jogo, contou um monte de coisa, e aí o Mário também conversou com ela, né? O Mário tem uma conversa, uma lábia, sabe? Ela entregou o arsenal dela pra gente. Tá. As apostilas que ela tinha. Então tinha lá. Até acho que tem um livro seu aqui que tem lá uma apostila, uma cópia. Dogma de Alta Magia. Tá. Do Eliphas Levi. Aí tem lá. Tem um outro também, rezas e benzeduras também. E mostrou umas apostilas de um grupo que tinha aqui, dos Kaunas. Não sei se você conhece. Não. Os Kaunas é um povo que existiu há 5.000 anos na Polinésia. Polinésia é uma área que tem lá perto dos Estados Unidos, que hoje é o Havaí. Tá. Ou perto, sei lá o que, entendeu? E eles tinham Nossa, o Havaí é rico, filhos. a magia havaiana é muito rica. Então, e o que aconteceu? Tinha lá, os Kaunas, eles consideravam 3 eus. Eu básico, que é sabe aquela criancinha que tudo que você pede ele faz? Esse seria o eu básico. O eu médio, que é você. Eu, você, ele, o que a gente faz aqui é o eu médio. E o eu superior, que é A conexão com o divino. um guardião que está ali com você. Só que o eu médio não consegue falar com o eu superior. Tá. Consegue fazer o seguinte, quem consegue falar com o eu superior é o eu básico. Então o que você tem que fazer? Você pede para o eu básico fazer o pedido para você. Tá. Então essas coisas que tem lá, tem um monte que ela me deu lá, maravilha, entendeu? A magia dos Kaunas. Tem a história lá
do coronel que foi estudar os calunas. Até tem uma história do coronel que ele ficou muitos anos lá frequentando a magia dos calunas, conhecendo a magia dos calunas. E disse que tinha que aconteceu o seguinte, um índiozinho da época se afogou. Então, aqui na nossa cultura, morreu. Mas aí, disse que com o conhecimento que eles tinham, que não tinha um ancião lá. Tá. Precisava buscar esse ancião num outro lugar que ficava ida e vinda num dia. Tá. E foi buscar esse ancião. E o índiozinho estava lá. Quando o ancião chegou, foi lá olhar, viu que o eu superior não tinha abandonado ainda o corpo do índiozinho. Então, trouxe de volta. Tá. E conectou com ele. E o índiozinho voltou normal, reviveu e tinha ficado um dia lá. Ele disse que a única coisa que ele falou que estava com fome. Tá. Ele disse que o coronel ficou lá mais vários anos observando aquele índiozinho para saber se não tinha alteração nele. Não sei se sei lá o que podia acontecer, né? Mas disse que era o mesmo. Então, essa ciência, né, magia dos lunas, dos kalunas, né, magia una, muito legal, que eu aprendi com ela. Ainda mais para frente, um pouquinho, voltando lá no caldeirão do Lalau, mas aí aconteceu o seguinte, lá com o humano trabalhava muito com o arcanjo Micael e a espada de Micael. Tá. Então, aquilo para mim era tudo. Então eu começava, eu sou a espada de Micael, sou a espada de Micael, sou a espada de Micael. Um dia eu estava no meu consultório, numa salinha lá, tinha uma mesinha, estava assim, um raio aqui, só que aberto. Estava assim, eu sou a espada de Micael e todas as minhas atividades. De repente, sabe quando você está brincando de jogar uma bola com uma bolinha de pinho? Então eu jogo, você pega, né? Isso. Você joga pra mim, eu pego. Caiu nas minhas duas mãos, uma bolinha de cada mão. Caiu assim, porque ele faz assim. Caiu assim, ó. Eu levei um susto quando eu vi aquilo. Foi agora. Fiquei lá, pesou a minha mão, pesou mesmo. A minha mão caiu. Eita, que é isso? Depois que ficou um pouquinho, eu peguei o pneu e comecei a pesquisar o que era. Aquela energia, aquela colinha que eu na mão. Perguntei o que tinha de coisa ruim. Nada. O pêndulo era sempre pro zero. O que era aquela. O que aquilo ia trazer de maldade para mim? Zero. Tudo zero, tudo zero. Eu perguntei o que tinha de coisa boa. Tudo 100. E agora? Aí, sabe com quem que eu estava fazendo curso nessa época? Com o Rubinho. Aí que eu tive a aula do Rubinho, sábado, domingo, acho. Cheguei lá, falei, Rubinho, posso falar com você um pouquinho? Eu contei a história pra ele. Aí tem um sistema lá que eles olham o pulso. Tá. Pegou o pulso. Tem nada errado. Tudo bem, tudo bom. A pulsologia vai falar se é alguma coisa física, né? Aí eu falei, então o que pode ser, Rubinho? Ele falou, foi aquele lá que mandou pra você. Pagou o papo, foi embora. Então até hoje eu tenho essa. E faz o que eu quero. Entendeu? Só que, por exemplo, eu desenvolvi um método para conversar com ela. Tá. Então, por exemplo, quando eu quero conversar com ela, me exercitar com ela, ela forma aqui aquele mesmo peso, só que paradinha. E aqui também. Aí eu peço para colocar ela no eixo, ela forma um cordão, que eu não consigo fechar a mão. Tá. Aí, seguinte, como que eu vou conversar? Então, eu uso um método do pêndulo. Tá. Peço para girar de qualquer forma, de uma forma que eu sinta que está girando. Tá. Na mão esquerda. Aí, para mim, é assim. Se gira na mão direita. É não. Tá. Entendeu? Então, eu faço muita coisa
Mas às vezes eu percebo, tudo que eu quero fazer ela faz, tudo que eu quero fazer faz, entendeu? Mas, por exemplo, se eu pedir uma coisa difícil, às vezes você não faz, às vezes você fica quieto, coisa assim, né? Eu não sei o que é, mas sei que é alguma coisa relacionada com a espada. Porque uma vez eu estava lá na sala, estava sozinho conversando, e a minha mão começava a virar, subia, voltava, e fez assim. Energia de São Miguel. O que é isso, então? Falei, tá bom, deixa assim. Passou, continuando. Até que chegou uma hora que eu falei, não. Aí, numa das aulas que a gente tinha lá, num dos encontros que a gente tinha com o mano lá da Radiônica, teve um rapaz que falou, começou a discutir não, comentar com o mano. Ele falou, mano, mas eu tô achando estranho isso daí, porque lá na casa de bruxa tem um negócio que não é assim. Aí foi aí a primeira vez que eu falei, existe essa casa de bruxa? E justamente depois que eu vi aquele tal do caldeirão. Ou foi o que é isso? Não, falei, não. Não quero. De bruxa, não. Foi isso aí, não quero. Não dá, não, meu Deus, imaginar aquilo. Não é o que eu quero. O que eu quero é outra coisa. Bom, chegou um dia, eu estava lá no consultório com a Maria. Eu não gosto de mexer em computador. Eu não gosto de nem mexer hoje, em computador. Não, nem celular, nem computador. É uma energia que não me atrai. Aí eu falei, Maria, acha um curso para mim de bruxaria. Casa de bruxa. Falei, vê se tem curso. Tem. Como é que é? Aí 1 ano e 2 anos, sei lá o quê, 24 de conto, 22, 20, sei lá o quê. Quanto é que custa? Tá, liga lá. Pergunta, eu nunca gostei de fazer dívida. Eu gosto de gastar o que tem no bolso. Vamos dar um jeito. Aí, mas até aí ainda estava me intrigado. Vamos fazer o seguinte, pega como é que chama lá o programa, né? É isso. Pega o programa. Aí eu olhei. Não tinha nada a ver com aquilo. Só coisa bonita. Só aula bonita. Falei, não, isso aqui não tem nada a ver com aquilo que eu vi. Não. Liga lá, me matricula eu nesse curso aí. Aí quando eu cheguei aqui. Aí o que eu posso dizer? De tudo isso aí que eu fiz, todo esse... antes disso, eu fiz o seguinte. Depois que o Rubinho já tinha morrido, bem pertinho, por exemplo, a escola do Rubinho era nesse quarteirão aqui, nessa esquina. No mesmo quarteirão, do outro lado, quase na esquina, tinha uma outra escola. Devia ser de umas meninas que aprenderam com ele, que é uma escola também de magia, que ensinava a mesma magia. O Rubens formou muita gente, né? Então, inclusive, eles já chamavam ele de Pai Rubens. Isso. Né? Aí lá eu fui fazer alguns cursos. Eu fiz Magia dos Anjos, só que e fiz mais uma magia, eu fiz Magia dos Anjos e mais uma outra magia. Mas também não era o que eu queria, porque só eu que não era lá da religião. Tá. Os outros, todo mundo que ia lá era da religião, tudo é umbanda. Só eu que O foco das magias divinas tem muita coisa com o plano. Então, eu já tinha feito esses cursos, mas tudo que foi ensinado para mim eu guardei, está tudo guardadinho lá. Sempre é bom, né? Então, aí olha, vim pra cá. Então, contando, eu não me lembro direito, parece que foi 2018 que comecei o curso. Porque você foi uma das últimas turmas antes da pandemia, né? Então, não acabamos nosso curso, faltavam 2 ou 3 aulas. Isso, exatamente. Então, mas aí, veja bem, quando eu vim pra cá que eu comecei a ver as aulas, quando eu vim pra cá que eu conheci a casa de bruxa, que eu vim pra cá, eu vi o que era as aulas, esse negócio todo, as coisas que ensinavam, aí que bateu a tristeza. Porque faz as contas. De 2000 que eu fui lá pro Mano e pra Glorinha, até 2018, é a maioridade. 18 anos. 18 anos. Olha o que eu perdi.
Então aí que eu falei, não. Aí tudo acontece no horário certo, né? Tudo tem por exemplo, me chamou aquela primeira vez. Fui chamando a outra, fui chamando a outra, fui chamando. E aí eu comecei a ficar famoso, porque eu mostrava que nem um bastão atlante, eu tinha um fantástico. O pessoal machucava o pé, jogando bola, machucava a mão. Eu chegava lá com o bastão. Bastão elite, Na hora. né? Adoro a energia do bastão atlântico. Tudo que precisava. O pessoal viu o meu pêndulo arrumava tudo. O pessoal, não é possível, o que é isso aí? Não, é assim que funciona. Falei, bom, não posso reclamar. Por quê? Me deixaram eu ir para casa de bruxa. Isso, exatamente. Aí posso te falar. Que eu deixei nesse tempo, nesses 18 anos, de aprender. Por exemplo, eu não sei quando que começou a casa de bruxa. A de bruxa começou em 96. 96, então. Você imagina o que é você frequentar a casa de bruxa de 96 até hoje. É um conhecimento que não dá. Não dá para você imaginar. É muita coisa boa, bonita. Só coisa boa e bonita. A gente procura seguir essa linha. Então, agora, você imagina só, por exemplo, o que eu vou fazer? O que eu falo hoje para alguém? Eu não falo da casa de bruxa para ninguém, não. Eu falo que vou para a escola. Se eu falar que é casa de bruxa, cada um pode. Antigamente eu tentava convencer alguém sobre o pêndulo, sobre essas coisas, mas mesmo assim não gostava. Mas esse negócio da pessoa, se ele quer seguir aquela linha dele, ficar na crença dele, do que ele quiser, ele fica. Se um dia acontecer de alguém mudar, ele que vai lá e muda. O problema é dele, né? Quem está perdendo não sou ele, não sou eu. Então, por exemplo, as consultas que a gente faz dentro da magia a gente não tenta convencer ninguém, né? As pessoas, elas têm que ouvir o chamado e na hora que ela estiver pronta, vai aparecer a pessoa para orientar a pessoa no caminho. Agora você veja bem, para mim, no meu caso, se eu tiver que falar alguma coisa com uma pessoa, falar, ó, você ir para a casa de bruxa, não é ir para a casa de bruxa, não é ir lá fazer um curso, não é lá assistir uma palestra, não é nada disso. Lá você vai, é para você conhecer você, para você saber o que você é, e você principalmente melhorar a sua vida em tudo. Não só profissionalmente, vou trocar de emprego, eu vou fazer uma magia, eu quero fazer isso, vou fazer uma magia. Nada disso. Você saber as coisas acontecerem igual você cresce. Você tem 5 anos, 6 anos, 7 anos, você vai aprendendo. E aquilo vai trazendo as coisas boas para você. As coisas maravilhosas que tem. Que só são isso. E não é uma só. São várias. Você vai aprender matemática, só matemática não for bom, ou só a língua portuguesa, só a ciência, ou coisa parecida. Você vai aprender muitas outras coisas. Isso, para mim, foi fantástico. Maravilhoso. Não tem palavras para agradecer. O que eu posso dizer? Se um dia eu ficar rico, eu posso falar, olha, vocês precisam de alguma coisa? Tá aqui, pode pegar o que quiser. Porque aquilo não foi para mim, foi uma dádiva. Então, por exemplo, a pessoa vem procurar a casa de bruxa, vai chegar aqui, é isso aqui, tá caro o curso, não sei o quê, você não deu hoje, não deu aula, não sei o que lá, tudo. Mas isso aqui é assim, não interessa. Por exemplo, eu moro em Guarulhos, eu venho para cá de ônibus, demoro 2 horas para chegar aqui, tomo um monte de ônibus, mas é uma coisa maravilhosa, passa rápido e é muito legal. Eu, quando venho para cá, eu não venho para cá para assistir aula, eu venho passear e absorver o máximo que eu posso de coisas boas aqui, que foi o que eu sempre fiz. Eu vi nas palestras à noite, chegando com a minha noite, não tinha problema. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. A gente sempre comentava, né, que você foi um aprendiz nota 10, porque você vinha no curso de final de semana, mas você frequentava também a casa no que ela oferecia durante a semana. As palestras, os encontros, os rituais. Você preencheu todos os rituais. Então, por exemplo, você vem aqui assistir uma palestrinha, por mais simples que ela seja, uma palestrinha, sempre ali, por exemplo, na odontologia, tem professor que é tão safado, que ele marca lá, vamos aprender tal coisa.
Aí você vai lá, ó, queria aprender isso aqui. Vai, você tem que fazer o curso. Quanto que é o curso? 12 finais de semana. Ou 12 sábados ou 12 domingos, o que seja. Aí você fala. No primeiro não tem nada, no segundo não tem nada, você já fica lá. Chegou uma hora que o curso de odontologia que eu mais gostava de fazer era quando estava garoando. Porque aí eu encostava no cantinho assim, colocava o cabelo aqui, ficava escutando ele falar. Ele não falava nada, né? Ele deixava para falar aquilo que se pontificou dar no curso. Na última aula. Na última aula, no último minuto. Na última hora. Então todo mundo já sabia disso. E ele sabia que a gente sabia. Mas se quisesse. Mas tem Por muito exemplo, curso que é assim, no né? curso Tem muita de- formação que é No assim. curso de especialização, um dos cursos, por exemplo, na época que a odontologia autorizou os dentistas a ter novas especialidades, que era a acupuntura, eles exigiam 1.300 horas de prática Isso de mesmo. acupuntura. Sabe quanto é o meu currículo? 5.000. Entendeu? Olha, E tinha, por exemplo, um professor, um chileno não, peruano, na escola lá em Moema, que ele era tão cachorro, que ele falava, não, eu dou o curso para nascer cabelo. E quando é que vai ser esse curso? Ele falou, espera. Que era para terminar o curso de graduação. Quando terminou, o professor, eu quero a tal aula. Ele falou, esqueci de falar para vocês. É o curso avançado e são mais 12. encontro. O miserável fala do último. Entendeu? Então é isso aí. Então, por exemplo, você vindo aqui assistir uma palestra, não, palestra não é exclusiva. Já vai ter coisinha lá, sempre tem uma coisa que você não sabe. E às vezes até é aquela que você queria saber. Aquela que eu estou querendo saber esse negócio todo tempo que estava bem aqui. E como é que você ia saber? A ideia da casa de bruxa é não fazer essa enrolação, né, com o aluno. É oferecer para o aluno pelo menos uma novidade por encontro, né? Então, mas essas palestras são fantásticas. As palestras São são. fantásticas. Por exemplo, que a pessoa vai falar assim, mas o que eu vou ganhar indo lá? O que eu vou ganhar fazendo esse curso? Eu vou ganhar dinheiro? Vou fazer o quê? Você pode não ganhar dinheiro, mas, por exemplo, se você está num lugar, de repente você vê alguém quebrando tudo. Aí é o comentário que se fala lá na hora. Esse aí é um desequilibrado. Não é isso que fala? Sim. Então, aqui você tem esse equilíbrio. E quando uma pessoa tem equilíbrio, Ela consegue. o que quer, não atrai doença, não contrai doença. Por quê? Porque o organismo repele tudo. Isso mesmo. Então, olha o que a pessoa está perdendo. Com autoconhecimento, ela conhece tudo. Então, e é o que tem. Porque aqui não é um curso de tal, não é um curso de shiatsu, não é um curso de doin, não é um curso de, como é que chama? Tuiná, né? É um Nossa, curso. faz tempo que eu não ouvia essa expressão, tuiná. Tuiná. Tui, eu não sei se é um ou outro, mas é assim. Tuiná é apertar e esfregar. Deslizar, entendeu? Mas acontece o seguinte, eu não gosto de ficar encostando em ninguém, não gosto de ficar tocando em ninguém, não quero saber de nada disso aí, não. Eu quero conhecer. Conhecimento. Quando eu abri a casa de bruxa em 96, a gente tinha muita especialização em massagem aqui, né? Então, você lembra do Elima Moreira que a gente citou? Sim. Ele fazia acupuntura. Sabe como é que ele fazia? Do jeito que eu gostaria de fazer. Por exemplo, a técnica de acupuntura, a gente tem uma escola de acupuntura lá em... eu não vou mais lá, eu pertenço à escola. Mas é 21 agulhas. Mas lá a técnica é fantástica. Qualquer um faz, é fantástica a técnica da escola. O Elimar fazia o seguinte, ele fazia a sessão de hipnose dele, vou fazer acupuntura. Quantas agulhas você vai usar, professor? Uma. Mas ei, que ponto que o senhor vai colocar? Ele falou, ponto? Eu coloco na pessoa. Mas como é que o senhor vai curar aquilo que o senhor está se prontificando
a fazer. Eu falei, não, essa agulha vai fazer isso. Eu falei, eu gosto mais de colocar na coxa, que é mais fácil. É assim mesmo. Então o que eu desenvolvi lá que eu aprendi? Com a radiônica, com a radiestesia e com o mental, você consegue fazer quase que tudo ali. Exatamente. Pra que eu vou ficar me esfregando lá no peão? Ou na moça, sei lá o que, pra depois dar aquele problema todo. Muito obrigado. Né? A magia Deixa pra quem mental, gosta. a magia mental, Então. se bem dominada, você faz tudo. Eu não consegui ainda, que é o que eu estou procurando ainda, estou ainda atrás, né? Mas graças a você, você fez aquela bateria de cursos, né? De quem saiu da bruxaria natural e entra na alta magia. Foi aí que abriu mais um leque muito mais poderoso, que pode ser que o meu pai tenha feito alguma coisa lá com alguém, alguma coisa parecida, né? E usava esse poder dele. Mas isso aí não me interessa. Aliás, não me interessa nada disso. O que me interessa é a magia pura. A alta magia, como é que ela é assim? É assim nós vamos fazer. Deu certo? Vai ter que dar, porque ela existe. Exatamente. Uma coisa que eu queria te perguntar faz tempo, mas nunca tive essa oportunidade. Porque... Vamos trocar. Agora é ele que está me entrevistando, crianças. Não, mas é assim. Como que eu poderia conversar com você? Lá na iniciação, a gente pode estar no restaurante e ter uma conversinha assim. Por exemplo, na magia que existia lá nos inícios lá da Santa Inquisição. Tá. Que magia que era aquela? A magia da Idade Média, É. existiam vários, né? Porque na Idade Média surgiu muitos grupos de magia. Então existia a magia natural, que era das curandeiras, das parteiras, mas também vários grupos se reuniam para estudar as energias cósmicas, que foi nesse ponto que nasce a alta magia. Então, na Idade Média teve a denominação da baixa magia e da alta magia. Então era isso que eu queria saber. Então naquela época era a baixa e a alta magia. Sim. Então, mas aqui também tem a baixa e Tem. a alta magia. Tanto que muitos grupos falam que a bruxaria natural ou a magia natural é uma baixa magia, porque é a magia mais próxima do ser humano. É a magia que você trabalha com os elementos da natureza. Isso é baixa, né? Quando você fala de gnomo, doente, fadas, elemento terra, elemento ar, água, você está falando de baixa magia. E alta magia? Alta magia é toda vez que você procura uma ligação cósmica, que normalmente é representado pelos Tevas ou pelos anjos. Tá certo. Então, isso tudo você tem na casa de bruxa. Tem. Então, para quem não vem aqui, que está perdendo isso. Tá? Não é caro, e mesmo que fosse, não tem esse negócio, porque quando você... Eu penso assim, e faço assim, e ajo assim. Por exemplo, sempre que eu quero uma coisa, eu não preciso fazer nada. Aquilo aparece para mim. Magia mental. Domina da magia mental. Por exemplo, eu quero fazer, depois de um tempo, né? Eu nunca falei para a Mari, você não quer fazer isso, você não quer fazer aquilo? Nunca. Ela sempre fez todas as coisinhas para mim, porque ela ficava vendo, ela sabe, desde o primeiro dia que eu vim para cá. Até que um dia ela resolveu. Eu acho que eu vou fazer uns cursos lá na casa de bruxa. Falei, vou te explicar. Eu pego o ônibus, eu gosto de andar de ônibus, metrô, trem, faço esse negócio todo. Acho que não daria certo isso pra você. Ela falou, não, pode deixar que eu resolvo. Aí eu comecei a fazer os primeiros dela foram Online. né? Isso, ela entrou na época que a gente estava começando com essa questão online. Então, já foi, aí começou, aí não teve mais jeito. Se integrou, não teve mais conversa. E já fez vários, continua fazendo, e aí resolveu fazer aqui. Olha, é até uma fofoca, né? O que ela fez para conseguir vir aqui? Que ela consegue.
o primo dela é um demúgrafo, né? Então ela deixou os dentes dele maravilha e ele traz e leva ela. E olha, uma aluna que não falta. Então, mas sabe o que eu vou te falar? É que ela é igual eu. Não existe falta. Se faltar, perdeu. Perde. Esse é o problema. Isso que eu tô falando pra você. Quem não tá vendo, perdeu. Olha que interessante, né? Isso porque vocês são de Guarulhos. Às vezes o pessoal aqui, do APC, encostadinho aqui, falta. Né? Aí a gente fala que para estudar magia precisa ter disciplina, o pessoal acha ruim. Então, né? É persistência. A magia, ela funciona, a magia, ela está disponível e a gente tem que ter essa persistência e disciplina, porque cada encontro é algo novo, é algo importante que você vai levar para a tua vida. Então, é o que eu te falo aqui, olha. Quem não conhece a casa de bruxa, tiver a oportunidade de conhecer, pode ter certeza, não vai sair com ninguém nunca. Bom, Não vai. feliz, meu filho. Não vai porque não tem como. Os conhecimentos que tem aqui são muitos. Aí, coisa que tem sentido, tem fundamento, tem resultado. Esse é o legal, né? Eu gosto muito de ver quando os aprendizes, eles trazem esse retorno, né? Que traz um resultado e uma mudança para a vida. Isso é fantástico. É uma coisa maravilhosa. Eu só tenho a agradecer. Entendeu? E eu também só tenho a agradecer. E agora eu vi que a gente já está aqui estourado no tempo. E, João, eu tenho um presente do Dia dos Pais. Muito obrigado. Né? É uma caneca, não é plástico, ela é reciclável. A verde, eu não lembro o que é a verde. Tá no papel, que eu também não lembro. Ai, tá no papel. É a verde, eu também não lembro. Essa é de pampu. Eles pegam o pampu, vocês são mal educados, né? Tá o presente com preço. Pessoal. Ele não viu. E é de pampu, que é uma empresa do Rio Grande do Sul que a gente mandou fazer para incentivar, né, o uso do reciclável. Então tem pampu, tem a timateira e tem a de coco. Não, essa é a de coco e essa é a de coco, pampu, coco e mateira. Essa é mateira e essa é de casca de coco. Então é uma maneira, a sua é de pampu, para chutar. O pampu, ele tem um simbolismo muito bonito, né? Que ele simboliza a flexibilidade que a gente deve ter na nossa vida e ele também é o símbolo da longevidade. Então, como você está representando aqui todos os pais da magia, o pampu, ele simboliza o nosso desejo que os pais tenham a maior longevidade possível. Isso, e todo mundo sabe agradecer, como eu também. João, gratidão. Muita gratidão. Gratidão a todos que estiveram com a gente aqui. E daqui 15 dias teremos outro Ouça as Bruxas, para você conhecer a história de todos os nossos aprendizes que vieram até aqui. Ah, ele é lindo, não é? Ele é um fofo, também acho ele muito fofo. Tchau, criançada. Despede aqui também, tem um povo aqui também. Ai, aqui também. Criançada, ó, gratidão, hein? Vai ficar salvo a live, hein? Este podcast foi editado por Rabon Produções e Multimídia.